Pronto, agora sim. Desculpa, pessoal, a gente estava com um probleminha técnico aqui, eu já resolvi. Agora sim, pela terceira vez. Eu sou o Figo, sou editor de mercados do Infomoney e eu estou aqui com o Guilherme Atui, que é o economista-chefe da Gauss Capital, e com a Patrícia Braga, que é estrategista da MAG Investimentos. A gente vai comentar um pouco sobre a decisão do Banco Central de manter inalterada a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. Foi uma decisão anunciada agora há pouco, então eu peço desculpas aí pelo nosso pequeno atraso, que o Banco Central também atrasou um pouco para divulgar esses dados, e também pelos nossos probleminhas técnicos agora no começo. Eu estava me ouvindo no retorno, agora já está tudo certo. Então, por favor, Guilherme e Patrícia, obrigado pela presença de vocês. Se a gente puder, então, começar pela Patrícia, eu queria que você comentasse um pouco sobre a decisão, se ela veio em linha com o que vocês estavam esperando ou não, e o que veio de surpresa no comunicado. Será que teve alguma diferença aí que você observou já em relação ao comunicado da decisão do Copom anterior? Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Obrigada aí pelo convite, pessoal do Infomoney. Então, eu sei que falar exposto parece falacioso, né? Mas veio bem em linha com o que a gente esperava. E até nesse sentido, eu já vou me antecipar, porque a gente acaba ouvindo o que o mercado está falando sobre, né? E algumas corretoras mandam, inclusive, umas pesquisas pré-Copom, perguntando exatamente qual é a ideia do mercado em relação ao comunicado, né? Principalmente, dado que a decisão da manutenção era plenamente esperada. E aí até me surpreendeu essa semana que tinha muita gente esperando um Copom assim mais rocks, né? Com uma alteração assim, um tom um pouco mais negativo em relação ao fiscal, a situação fiscal do país, e também mais negativo em relação à inflação, e aí principalmente por conta do IPCA 15 na semana passada, que de fato veio mais alto e mais alto do que a gente esperava também. E aí, inclusive, gente achando que ele ia tirar aquele trecho que ele fala que tem um espaço remanescente para a queda de juros futura. Tinha gente achando que ia ter alguma alteraçãozinha no forward guidance do BC. E a gente achou que ia ser bem copy and paste da última, assim, muito parecida, né? E você vai lendo essas decisões, né, essas opiniões diferentes das suas, e você acaba se questionando um pouco. Então, para a gente não foi surpresa, né, porque foi muito em linha. Ele destacou, como esperado, aí essa oscilação maior no mercado emergente, né, esse temor de segunda onda, mas ele até acaba com uma sinalização de que o ambiente continua relativamente favorável para a economia emergente. Até eu acho que aí foi um pouco até mais otimista do que o esperado, mas na parte da inflação, em que ele fala que a inflação veio acima do esperado, e se você colocar a ata anterior em cima dessa, né, como muita gente do mercado faz, e a gente também faz, você vai ver que ele já falava na ata anterior que ele esperava uma elevação da inflação no curto prazo. Então, por mais que ela tenha vindo maior do que o esperado, ele já estava esperando. Então, ele fala também, ele aumenta as projeções dele de inflação, né, em linha com o movimento recente do Focus também, de elevação, não só para 20, mas para 21. E aí ele fala ali que o risco fiscal até segue elevado, está causando aí essa simetria no balanço de riscos que já existia, mas ele mantém o trecho do espaço remanescente para uma nova queda, né, de juros, se houver, é pequeno. Ele manteve isso, então foi diferente do que o mercado esperava. E ele vai ali bem claro, isso eu acho que foi muito recado mesmo. Ele fala sobre o forward guidance, ele fala que o Copom avalia, estou lendo, tá, gente? Que essas condições seguem satisfeitas. E aí ele cita quais condições, né? Do lado da inflação, as expectativas encontram-se significativamente abaixo das metas, as de longo prazo estão ancoradas, e no final fala que o regime fiscal não foi alterado. E é só em relação a isso, como fiscal é o assunto, né, do país há algum tempo já, isso vai muito em linha com que principalmente o diretor Fábio e até o Roberto Campos, o presidente, vem falando quando eles têm a oportunidade de falar com o mercado. É que, assim, tem muito ruído, né, fiscal, o governo acaba sendo uma fonte de ruído muito grande, mas, de fato, não teve uma alteração que justificasse a queda ou a alteração do forward guidance, né? A gente continua ali num ano de excepcionalidade em relação ao fiscal por conta do Covid, e assim, a gente não teve, o teto não foi derrubado, né? Esse ano é um ano diferente, né? O fiscal ficou de lado por conta do Covid,
mas a gente não teve, de fato, uma alteração que significasse que o Forward Guidance precisasse ser alterado ou até derrubado. Então, nesse sentido é que eu acho que muita gente vai achar dovish, porque a leitura que eles estavam fazendo previamente de que a ata, o comunicado, desculpa, viria mais hot. Entendi. E você, Guilherme, como é que você viu essa decisão? Ela também ficou em linha com o que vocês estavam esperando? Bom, primeiro, de novo, prazer, Patrícia, obrigado, Figo, aí pelo convite. Acho que a Patrícia basicamente tem a mesma opinião que a minha, né? Acho que, assim, do ponto de vista, sendo talvez um pouco mais direto, mais simples, eu acho que o cupom reagiu às novas informações, ajustando, ou pelo menos dando a entender que o ciclo poderia, sim, até ter acabado, face a uma mensagem onde ele deixa de dizer que as perspectivas de inflação dele estavam abaixo do condizente com o contexto, para algo em linha com o que ele imagina em relação aos núcleos de inflação, e também deu um puxão de orelha na questão do fiscal, falando que o fiscal segue, sim, sendo responsável por conta de algum estresse que a gente está vendo. No entanto, como bem a Patrícia colocou, o mercado acho que tinha uma visão um pouco mais dura, né? Seja por questionamentos do risco de você remover o Forward Guidance, ou mesmo editar essa história, né, essa estratégia, ou mesmo até remover aquele trecho onde ele explicitamente encerra o ciclo, né? Então, desse ponto de vista, a gente também acha que foi dove, né? Foi mais e eu acho que ele foi mais equilibrado, tá? Porque eu acho que o Banco Central literalmente remover a opcionalidade dele de lá na frente cortar juro, eu acho que me parece errado, dado o tamanho do hiato que a gente tem, dado o tamanho das incertezas que tem. Existe uma expectativa de que parte dessa dinâmica de inflação, especialmente de alimentos, ela seja temporária, assim como o Banco Central entende, a gente entende dessa forma, né? Na virada de ano a gente vai ter também um efeito de impacto sobre a atividade, se eventualmente a gente não tiver nenhum auxílio que consiga ali entrar na esteira do fim do auxílio emergencial, seja um renda família um pouco mais turbinado, né, algum outro tipo de renda mínima, e acho que esse tipo de impacto ele também tende a trazer mais incerteza para a própria dinâmica de atividade e, por sua vez, para cima de inflação. É claro que você tem toda uma condição de contorno, né? Tem todo um contexto onde o Banco Central assume como algo dado, que é o fiscal. O Banco Central não tem domínio disso, né? E claro, se o fiscal ele sair do trilho, é natural que o Banco Central vai ter que ajustar o seu rumo. Mas assumindo que o fiscal seja entregue dentro das condições mínimas possíveis ou exigidas hoje em dia, enfim, o Banco Central acho que não teria incentivo nenhum de alterar a rota dele. Quer dizer, o que acho que ele pode melhor fazer agora é justamente se manter, fingir de morto, né? Finge que não é com ele tem que dar um puxão de orelha aqui, colar, mas acho que não pode, não deveria agora reagir de forma imediata a uma informação que pode ser meramente ruído. Então, acho que ele tem que esperar mesmo. Legal. Patrícia, essa questão do Forward Guidance era bastante importante, né? E havia essa expectativa se o Banco Central ia mexer nisso ou não para esse comunicado. Ele não mexeu, ele manteve. Na sua avaliação, quão importante foi isso e quão importante que é o Forward Guidance, né? Quando ele começou a colocar isso, o mercado avaliou positivamente, até porque é uma perspectiva de mais longo prazo. Mas é possível essa perspectiva, né? A gente tem cenários, esse é um indicador que é bastante utilizado lá fora, mas lá fora talvez seja um pouco mais estável o cenário. Aqui no Brasil houve essa discussão se era possível ter essa perspectiva mais de longo prazo ou não. Qual é a sua visão sobre isso? Muito bom as suas perguntas, são algumas, eu vou tentar lembrar todas, se eu não lembrar, você, por favor, me aponta. Sim, quando o Banco Central inaugurou o Forward Guidance, muita gente tocou exatamente nesse ponto, né, de que a gente não tinha ali, talvez, uma política monetária tão madura o suficiente para ter esse tipo de instrumento, né? Porque a gente aqui ainda é um país que fica ali, o mercado comparando o detalhe de cada detalhe de ata e talvez uma palavra que ele quis dizer. Então, acho que assim, a ideia dele com o Forward Guidance foi exatamente diminuir volatilidade, né? Trazer previsibilidade.
Então, ou seja, ele até fala que o balanço de riscos está assimétrico, ou seja, está mais para o campo, tem mais riscos inflacionários do que deflacionários, né? Riscos que façam até ele, no futuro, ter que subir juros, mas ele diz que, para o momento atual, ele vê o atual grau de estímulo como satisfatório, né? O correto, e o que ele tenta dar ao mercado um sinal de que, se as expectativas continuarem nas metas, né, e ancoradas, e lembrar que o nosso sistema é de metas de inflação, né, ele persegue a inflação na meta, não é emprego, não é produto, enfim. E se o fiscal, lógico, permitir, ele não vê uma alteração na política de juros. Então, isso, de alguma maneira, o intuito dele é acabar com essa volatilidade no mercado, de ficar achando que vai ter alteração em Selic, por conta de movimentos de curto prazo, como, por exemplo, porque uma inflação de curto prazo veio mais alta. Só que a questão, se não teve desancoragem de expectativa mais à frente, né? É bom falar. Então, ou seja, se é só inflação de curto prazo, ele não vai mudar taxa Selic, né? Por conta de uma inflação de curto prazo. Isso ele nunca fez, na verdade, nem nos outros bancos centrais, mas as outras gestões, né? Mas ele faz questão de dizer isso dá previsibilidade. Assim que inaugurou, eu acho que foi muito bem recebido pelo mercado, sim. E aí, inclusive, a gente teve uma reunião com o Banco Central, e eles falaram exatamente isso. Só que, na sequência, já começou o ruído fiscal, que ele começou, eu não sei se vocês lembram, mas começou com esse falatório do Renda Brasil ou Cidadã, aí depende de que época a gente está falando. Mas por quê? Porque começou com a gente sabendo que a gente tem que começar ano que vem com mais austeridade fiscal, né? Porque, enfim, a nossa dívida está explosiva, e aí o governo saca a ideia de dar uma turbinada no Bolsa Família, tendo mais beneficiário com um ticket maior, então precisa de dinheiro para isso, e o mercado logo, opa, peraí, como é que a gente vai fazer isso, né? Respeitando o teto. Se o Bolsonaro ou o governo, né, várias vezes diz abertamente que não quer mexer, não quer dar o remédio amargo, não quer cortar despesa, né? Então, no mesmo momento, esse forward guidance que deveria causar estabilidade na curva, ele acabou sendo colocado ali em dúvida. Então, não foi nem por conta dele, ele não teve tempo ali, eu acho que para ter esse tracking do mercado, se o forward guidance funcionou ou não no Brasil. Essa é a questão, assim, não foi, teve um fogo amigo ali por parte do próprio governo que não deixou que as coisas funcionassem e a gente pudesse experimentar um pouco mais. Então, é exatamente o que está acontecendo agora. Na verdade, antes mesmo dessa inflação de curto prazo mais pressionada, o mercado, vocês lembram, começou a colocar ali um risco embutido de alta de juros na ponta curta, exatamente vendo porque o fiscal ia cair, né, o teto ia ser rompido no que vem, então, dos pilares que fazem com que o forward guidance fique válido, que é a inflação ancorada e fiscal, o fiscal ia cair, ele ia ter que tirar o forward guidance e, consequentemente, ficar aberto a subir juros. Né? Então, agora, na semana passada, por conta do IPCA, o mercado também colocou na conta a inflação mais elevada. Isso é importante dizer. Mas a verdade é que o forward guidance já foi testado quando essa sensação ruim para o fiscal tomou conta do mercado, quando começaram as discussões sobre essa renda cidadã ou família. Então, assim, eu acho que o instrumento é ótimo, é excelente, ele diminui muito a volatilidade. Eu acho que se a gente tivesse aí num momento fiscal melhor, assim, ou, por exemplo, no primeiro ano do governo, acho que a gente ia ter bastante como experimentar e ver, de fato, como ele funciona bem. Eu acho que é um desenvolvimento maravilhoso para o nosso mercado, né? A gente está num nível de taxa de juros nunca antes visto, e o mercado precisa dessa previsibilidade. Eu acho que o investidor, o empresariado, de que as taxas vão continuar baixas. Só que, infelizmente, nesse ruído fiscal todo, o forward guidance, por conta do investidor, ainda fica um pouco ali, como eu vou dizer, receoso de tomar tanta segurança de que a Selic vai ser mantida. Então, assim, como eu falei, era o nosso cenário, porque nas leituras que a gente faz do Banco Central, do que eles falam, não caiu nada de fato, né? Entende? Com certeza, o ruído fiscal é péssimo, né? A gente tem notícia ruim direto. Depois que o governo decidiu postergar as notícias sobre a criação do novo programa para depois das eleições, a gente viu um período ali de calmaria, porque nada ia ser decidido antes das eleições,
mas não de paz, porque a gente sabe que o tempo é curto para voltar a esses assuntos depois das eleições. Então, assim, acho que se não fosse esse fiscal tão conturbado, a gente veria aí menos volatilidade na taxa de juros, principalmente na curta, sim. Eu acho que acho que o instrumento é muito bom. Eu não sei se eu respondi tudo, acho que sim. Respondeu. Foi muita coisa, né? Guilherme, falar um pouco sobre inflação, né? Inflação foi sempre um ponto-chave aí nesses comunicados da decisão de política monetária do Banco Central. Dessa vez, eu estou até com um comunicado aqui na mão, ele diz ali em algum momento que no cenário com taxa de juros constante a 2% ao ano e taxa de câmbio partindo de R$ 5,60, né? R$ 5,60, as projeções de inflação situam-se em torno de 3,1% para 2020, 3,2% para 2021 e 3,8% para 2022. E aí, logo em seguida, ele diz que existem fatores de risco, tanto para cima quanto para baixo, né, em ambas as direções. Eu queria que você avaliasse um pouco sobre essa projeção de inflação do Banco Central, se ela também está em linha com o que o mercado está esperando, com o que vocês estão esperando, e quais seriam esses riscos, assim, na sua avaliação, quais são os principais riscos para a inflação daqui para frente, que podem influenciar numa subida até antecipada do que se espera, né, da taxa Selic em 2021. Legal. Só queria complementar um negócio que a Patrícia comentou antes. Claro. Também adoro, acho que a questão do forguidance super boa, e acho que também acho que esse questionamento do mercado ele veio justamente na esteira de um comentário do Roberto Campos, que poderia muito bem, não chegou a ameaçar, mas a editar, ou pelo menos remover o forguidance. Acho que o mercado colocou isso na conta como se aí poderia aparecer no statement, né? Então acho que gerou um pouco desse estresse. Mas dito isso, eu acho que esse cenário de taxa de juros constante é um cenário que ele é, em princípio, real, né? E ele serve como um balizador de até onde, né, de repente, se o Banco Central poderia estar exagerando na dose, ou mesmo, pelo menos, como uma forma de entender até onde, de repente, se ele for, né, o que poderia acontecer com a inflação, que no final das contas é o que ele olha, é o objetivo dele, como a Patrícia bem colocou, né? Então, nesse contexto com taxa de juros constante, partindo das premissas que ele tem nos modelos, ou mesmo que o Banco Central imagina que pode vir à frente, né, acho que aí os diversos cenários eles devem ter ali provavelmente premissas muito similares, né, onde basicamente você altera o cenário, a trajetória da taxa de juros, onde um é a trajetória de taxa de juros do mercado, né, extraído da pesquisa Fox, que o Banco Central faz junto de investidores, de analistas, né, do mercado, e o outro é justamente essa manutenção da taxa de juros em 2%. Né? Hoje a taxa de juros já está sendo questionada já há um bom tempo nesse patamar por ser muito baixa, né? Quando você olha para a relação diferencial de juros daqui com lá fora, você precisa pelo menos pagar um prêmio de risco, seja para o estrangeiro, seja para o próprio local, né? E a gente hoje tem taxas de juros negativas, né, em termos reais, né? Então, quando você olha você extrai ali uma expectativa de inflação ex-ante, né, a taxa de juro que de fato importa para quem está investindo, na verdade, se você mantiver essas taxas, né, o esperado de fato se realizar, você tende a ter um poder de compra menor, né? Tipo, a inflação corrói o teu ganho nominal, né? Então, assim, mas por que eu estou falando isso? Porque taxas de juros nos patamares atuais, elas não devem perdurar por muito tempo. Até onde ela vai ficar, realmente é o que o mercado também está questionando. Quer dizer, à medida que o risco fiscal cresce, muita gente começa a trazer para mais cedo, né, um início de retomada do ciclo de juros para um patamar que o mercado entende como natural, né, que em linhas gerais deve seguir alguma coisa em termos de qual que seria a expectativa de juro real que o mercado tem, mais a inflação esperada, seja a meta, e algum prêmio de risco também que os investidores deveriam exigir em horizontes mais longos, né? Por conta desse cenário de juros baixos por mais tempo, seria natural de se esperar que essa trajetória de juros que o Banco Central tem nos modelos dele, que ele realmente acabe acelerando e ultrapasse a meta lá na frente. Então, literalmente, ele usa isso como um balizador, né? Eu acho que o que significa, pelo menos o que eu extraio daí, é o seguinte: realmente estamos em patamares muito baixos. Acho que o Banco Central hoje já lida mais com, ainda que ele não possa literalmente eliminar, ou pelo menos eu entenda que fez certo, eliminar a possibilidade de algum outro corte mais à frente, se as condições se alterarem,
né? Mantido o contexto atual, faz sentido ele manter a taxa de juros por 2% ao longo do tempo, mas já começar a retomar um início de ciclo ao longo de 2021. Aí cada um entende quando é o melhor momento, né? A gente tem aí uma alta a partir do segundo semestre do ano que vem, com a taxa de juros terminando em 2,50. Né? Por quê? Porque a gente entende que o nosso cenário, pelo menos, é de que o fiscal ele tende a ser mantido, ainda que possa ser questionado, o teto continuamente ser questionado, mas o fim de ano agora é um fim de ano importante, uma transição de saída de uma condição de período de calamidade. A gente acha que, nesse contexto, especialmente para esse ano, existe espaço para alguma surpresa positiva em termos de entrega do fiscal propriamente dito. Então, esse contexto leva a crer que, não que o problema fiscal vai literalmente sumir da mesa, mas o questionamento excessivo que o mercado faz, ele pode se dissipar um pouco. Né? Ao longo especialmente no primeiro semestre, ainda vai continuar um questionamento muito forte a respeito da condição do Tesouro de arcar com as suas dívidas. Tem uma dívida vencendo muito grande no primeiro semestre de 2021, e isso também tem impressionado o mercado, especialmente pelo risco de uma alta de juro muito cedo. De repente, isso aí poderia se transformar num delta de custo de serviço da dívida, né? Com, mais ou menos ali, acho que tem algumas falas aí que indicam que para cada 1% de Selic a mais, o Tesouro teria que arcar algo entre 40 e 80 bilhões de reais a mais. Né? Então, a dinâmica da taxa de juros hoje é super importante também para a dinâmica fiscal. Você tem ali um contexto onde uma coisa afeta a outra, então você tem que olhar para tudo. Né? Dentro desse contexto, a gente entende que a inflação esse ano, sim, ela sobe, tá? Mas muito por conta... A gente está muito alinhado com o contexto do Banco Central nesse cenário, um cenário um pouco mais salgado de inflação, mas que na virada de ano, por conta de uma safra um pouco maior, né, a gente acha que também tem espaço para uma acomodação de alimentos. Você tem fatores sazonais também que estão presentes para dentro de alimentos como carnes, né? Então, acho que todo esse contexto, na nossa opinião, ele leva a crer que, na virada de ano, a inflação de alimentos, por sua vez, pode começar a retroceder e isso melhorar um contexto de inflação do Banco Central. Agora, outros elementos que estão atrelados ao fiscal, ao risco fiscal, né, que, por sua vez, acabem se refletindo para cima da dinâmica de câmbio, que isso é super importante também, né? Isso aí também está alinhado com o que a gente entende. Quer dizer, se o cenário fiscal, a gente passar o ano e o cenário fiscal se mantiver minimamente respaldado em questões de responsabilidade dentro do teto, enfim, por aí vai, e um cenário de reformas ainda assim sendo discutido, a gente entende que tem espaço, por exemplo, para o câmbio retroceder. E o câmbio retrocedendo, né, o real ganhando do dólar, se abre espaço também para projeções mais otimistas de inflação, que é mais ou menos o que a gente tem na cabeça. Só antes de passar para a Patrícia, vocês acham que tem espaço para o câmbio retroceder até qual patamar, assim, mais ou menos? Bom, aí eu começo sempre lembrando que a taxa de câmbio foi, né, como dizem, foi feita para tornar os economistas mais humildes. A gente acha que está um patamar exagerado para diversos tipos de modelo que você olha. Tem modelos apontando para patamar abaixo de R$5. Né? Dificilmente a gente entende que isso vai acontecer esse ano, especialmente por conta das discussões fiscal. Né? Então, num cenário otimista, talvez 5,20 a 5,10 ao final desse ano. É claro que isso aí fica muito atrelado à dinâmica das conversas fiscal, mas virando a página de ano, quando você tira a discussão do período de calamidade, né, a curva de mortes e de novos casos do vírus, de repente, continua melhorando, a Câmara assume, de repente, algum congressista mais reformista, acho que tudo isso tem um caldo de discussão em torno do fiscal que poderia melhorar a dinâmica, né, do ponto de vista do mercado, que leve uma dinâmica de câmbio um pouco mais para baixo. Então, a gente entende que tem espaço para o ano de 2021, mantido essas condições de fiscal, para a taxa de câmbio estar abaixo de 5. Boa. Mas 2020 é um pouco mais difícil por conta desse contexto fiscal. Uhum. Legal. Patrícia, e vocês, qual cenário vocês estão vendo para a inflação? Se vocês concordam aí com as projeções do Banco Central ou não? E como vocês veem a Selic também, né? Em que momento que o Banco Central deve, na avaliação de vocês, voltar a subir um pouco a Selic? Tá. Em relação
inflação a gente está muito parecido, sim, com o cenário do Banco Central e até do Focus, né? Ou seja, esse ano e ano que vem abaixo da meta. Como eu falei até antes, a gente não esperava que o Banco Central carregasse nas tintas da inflação por conta de ser um evento de curto prazo, né? Aí, nessa linha, falando de alimentação, que é o que está pegando bastante na inflação de curto prazo, de fato, tem esse evento da safra boa para esse ano, que vai ajudar a inflação de alimentos ano que vem. Tem um pouco dessa história da inflação de alimentos já está vindo no final do ano, e aí ano que vem a expectativa é de que ela alivie a inflação. Então, assim, para a inflação a gente continua assim, tranquilo. Em relação ao resto, né, e aí entra juros, tanto câmbio, acho que a gente estava num cenário binário que ele era exatamente o seguinte, né? Assim, se a gente conseguisse manter o teto de gasto, né, o fiscal dentro do esperado, e é o nosso base também, a gente ia ter aí um cenário de uma normalização da Selic para o segundo semestre, também bem parecido com o que o Guilherme falou, sem necessidade de um pace elevado, né? Ao contrário, a gente está no mínimo histórico, a normalização é esperada, então imagina, um cenário ótimo, né? Seria a gente ter um ano que vem de recuperação econômica, né? Essa recuperação ela ia ensejar uma alta de juros, mas com inflação tranquila, ainda ancorada às metas. Então, a partir do segundo semestre, a gente veria alguma normalização de política monetária, sem grandes sustos. Esse seria, assim, um cenário que é o nosso cenário base ainda, mas eu tenho que falar que o cenário alternativo ele está cada vez ganhando maior probabilidade, né? Então, hoje a gente, como eu falei, o cenário é binário. Então, o outro lado do cenário é o fiscal, né? Embora o nosso cenário base seja de manutenção do teto, não dá para fechar os olhos para a dificuldade, o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente, né? A gente está aí com uma resolução sobre essa definição de renda Brasil ou cidadã, que não me parece ainda que seja o cenário base do Bolsonaro simplesmente adiar, né? Porque o Guedes já falou em uma ocasião, de maneira bem forte, de que se não der para fazer, continua o Bolsa Família, né? Mas não parece ser o cenário base para o governo. Então, a gente está aí, as eleições acabam no final de novembro, a gente tem dezembro, alguns dias até o Natal, depois a tese de recesso parlamentar ela teria que passar, né? A tese que o Maia gosta muito e tem praticamente falado isso todos os dias, passar para que eles, durante esse recesso que foi adiado em janeiro, votassem a PEC emergencial, né, que é a PEC ali dos gatilhos, e também ainda tem o orçamento do ano que vem. E até sobre essa questão, tem aquela dificuldade de que, ok, se você passa, até a PEC dos gatilhos faz com que, se você, por acaso, passar qualquer despesa dos níveis estipulados, alguns gatilhos são acionados no sentido de reduzir despesa, né? Então, por exemplo, passei por conta do Renda Brasil ou Família, o que seja, eu vou ter que diminuir em outro lado, né? E principalmente em despesa obrigatória, isso é importante, né? Que a gente vê a curva de despesa obrigatória e discricionária do governo, eles fazem o ajuste que podem fazer na discricionária, mas as despesas obrigatórias são muito engessadas, seria uma maneira de dar uma desengessada nessas despesas, que é onde está o grosso das despesas do país, e promover algum ajuste se necessário. Só que, como eu falei, parece muito otimista, né? A gente tem isso tudo votado dos poucos dias úteis de dezembro e mesmo na hipótese da suspensão do recesso em janeiro, para que em fevereiro, com a votação das novas ocupantes das casas legislativas na Câmara e Senado, a gente já entrasse num ambiente de reforma e aí com essa parte da PEC emergencial do orçamento votado. Então, está parecendo muito otimista isso acontecer, isso é importante dizer. E aí, nesse sentido, se o lado populista ganhar peso, né, e a gente não vê, de fato, um ajuste sendo feito pelo lado da despesa, ou um populismo que faça com que o Renda Brasil fique acima, fora do teto, né, ou qualquer outra coisa fora do teto, enfim, uma deterioração fiscal, não tem como, a Selic vai ter que ser elevada antes do segundo semestre, e também numa magnitude maior do que do cenário anterior que eu disse, que é um cenário
de muito mais calmaria para o mercado. Então, assim, a gente está num cenário binário muito, muito importante, que, embora o meu cenário base seja o primeiro, como eu falei, o segundo vem ganhando força. E aí, assim, a vida aqui no Brasil nunca é muito fácil, né? Mas para piorar, essa questão da segunda onda, ela turva ainda mais o cenário, né? Porque, assim, a gente ainda está meio que saindo da primeira, eu não sei se pode muito bem dizer saindo, porque nos países internacionais foi muito bem definido, né? Assim, entrou e saiu da crise. Então, você vê até as curvas de contaminação, né? Elas começam e acabam. A gente está, de fato, com a contaminação em escala descendente, mas, assim, a gente não vê isso de uma maneira tão delimitada, tão demarcada como a gente viu lá fora. Mas vou assumir que a gente está saindo, né? Ou principalmente porque a gente está começando a flexibilizar. E se essa segunda onda de fato vem, né, a gente tem não só a influência de que o mundo vai crescer menos, então a gente vai crescer menos, vão ser menos demandado, né, menos exportação, a atratividade nossa como emergente nesse mundo cai ainda mais. E aí você imagina como é que fica o cenário de juros com esse mundo novo do dubiedade fiscal junto com uma possibilidade de nova onda. Aí realmente fica mais difícil, porque se nova onda vem com tudo, a gente vai poder normalizar juros? Aí você vai falar, não, mas ainda continua tendo que ver o fiscal. Sem dúvida, continua tendo que ver o fiscal. Mas esse ano a gente teve uma suspensão de fiscal por conta da Covid, que era mais importante. Se vier uma Covid de novo ano que vem, ou se a gente... o fiscal vai ser jogado de lado de novo, né? Lembrar que a gente já entrou nessa pandemia com uma dívida PIB elevada, né? Na casa de 76% de dívida bruta, e vai chegar para torno de 100 esse ano, mas com aquela cabeça de que ano que vem tudo vai mudar, a gente vai voltar ao caminho da austeridade, etc. e tal. E se ano que vem a gente tiver ainda uma manutenção desse ambiente fraco, de recuperação postergada novamente por conta de Covid, o que se faz? Então, assim, a gente não está num cenário fácil. Eu acho que boa parte da estragada do mercado de hoje também foi por conta disso, né? Se a gente até vê a curva meio esquisita ali, o miolo e o resto, porque não tem como... Acho que hoje o mercado começou a botar um pouco na conta essa possibilidade de que a Covid faça com que a Selic precise ficar baixa. Então, a gente não está nem mais falando de fiscal, de inflação, tá ainda mais do mesmo. Então, não está fácil. De verdade, não está fácil. Acho que o nosso cenário base continua sendo de respeito ao teto, de uma normalização ano que vem, de maneira um pace mais lento, né? Nada. Mas, de novo, o cenário de cauda está ficando está ganhando probabilidade, infelizmente, né? Não está fácil. Legal. Guilherme, então, só para a gente terminar um pouco o nosso assunto aqui, na verdade, a nossa live, uma coisa que todos os leitores aqui ficam perguntando, que é em relação aos investimentos, né? O que fazer com os investimentos com essa Selic em 2%, né? Será que ainda tem oportunidade na renda fixa? Será que a pessoa precisa aumentar um pouco o risco da carteira? O que você pode falar para esse investidor que está preocupado com a Selic em 2% ao ano e ele quer continuar tendo retornos aí, pelo menos próximos ao que ele tinha antes? Acho que só queria notar uma coisa, em relação a outras vezes que você me fez essa pergunta, eu já vi que o tom da pergunta já mudou um pouco. Já mudou, antes né? era o fim da Selic, é o fim da renda fixa, né? E acho que é sempre bom lembrar que o mundo ele é um mundo constantemente em alternâncias, né? Então, quer dizer, você buscar uma carteira bem equilibrada demanda assim um pouco de alocação em renda fixa, assim como, né, em outras classes de ativo. No tocante à renda fixa, quem tem mais estômago, natural, acho que acabe e queira risco exatamente nessa classe de risco, um ponto exatamente o que você falou, né? Natural que a pessoa tem que alongar seus horizontes de maturidade, né? Dos vencimentos que ele tem ali, por exemplo, no Tesouro Direto, vamos supor, né? E aí aqui é natural que conforme mais longo esses vértices, né? Mais longo esses vencimentos dos títulos fiquem, maiores sejam as variações, especialmente por conta de todo esse contexto que a gente está discutindo, né? Fiscal, vírus, enfim, tudo isso acaba influenciando, especialmente para as taxas de juros mais longas. Agora, eu acho que nesse contexto vale dizer que para quem está um pouco mais pessimista, não é errado alocar em taxas de juros mais curtas,
especialmente por ser um porto seguro, né? Então, quer dizer, se você acha que o mundo pode descarrilhar, especialmente por conta do fiscal, né, uma opção é literalmente você alocar, você encurtar, né, um pouco seu horizonte de taxas de alocações de renda fixa, e talvez esperando ali algum, de repente, desastre, né? Se acontece um desastre, o Banco Central vai ser obrigado a subir as taxas de juros, provavelmente, né, ao longo de 2021, salvo de repente aconteça algo antes, mas isso obrigaria o Banco Central a subir juros. E o que significa isso? Grande parte das taxas de juros pré-fixadas vão acabar sofrendo muito mais do que com relação a essas taxas pós-fixadas. Então, você também tem uma alocação mais equilibrada entre mundo pós-fixado de um pré-fixado, também é outra forma de também atuar nisso, né? Então, acho que vai muito primeiro do ponto de vista de suitability do cliente, quer dizer, a pessoa ter mais disposição a assumir risco ou não. Então, acho que você alongar pode justificar esse movimento, especialmente se você está mais otimista. Agora, se você é mais conservador e, por sua vez, também está mais pessimista, acho que você alocar em taxas de juros em vértices mais curtos, né, Selic, Tesouro Selic, eu acho que não é errado não, né? Mas acho que é sempre importante lembrar que vale a pena ir atrás do seu agente autônomo, pesquisar, pedir informação a ele para entender exatamente o risco que você tem, o risco que você está disposto a correr. Boa. Patrícia, você concorda com o Guilherme? Então, concordo. Eu acho que, assim, só tem uma coisa a lembrar, o Guilherme falou muito bem, né? Se a gente tem uma expectativa, né, por conta desse pessimismo com o fiscal, de que o Banco Central vai voltar a subir juros, fica no pós-fixado, né? Porque o pré-fixado vai sofrer e vice-versa, né? Só que acho que tão importante quanto dizer que, de fato, se o cenário fiscal piorar, o Banco Central vai ser obrigado a cair o forward guidance e voltar a subir juros, é lembrar também que dificilmente a gente vai voltar aquelas taxas de juros ali que a gente tinha no passado bastante recente, né? Então, assim, ou seja, é só para lembrar que a diversificação, na minha opinião, continua tão válida e importante quanto com o Selic em 2%. Isso é muito importante dizer. Então, e aí, até pegando carona no próprio cenário que eu falei, que está tumultuado, difícil, né, de entender, muita variável, e agora ainda estou até segunda onda de Covid, né? Assim, difícil você saber o timing perfeito e principalmente como é que cada classe de ativo vai performar, né? Principalmente porque a gente está diante dessa incerteza enorme. Então, assim, botar todos os ovos na mesma cesta nunca foi a receita do sucesso, né? E ela é ainda menos nesse cenário de incerteza que a gente está vivendo. Então, o que eu faria é diversificar. Se você olhar a performance dos ativos desse ano, você vai ver que as carteiras diversificadas elas foram mais beneficiadas por esse cenário de incerteza. Então, é o que eu faria. Assim, óbvio que sempre tem que ter em mente o perfil de risco, o Guilherme falou um pouco sobre isso, né? Mas também não adianta você falar para o cliente ser mais ou menos conservador se ele é agressivo ou vice-versa. Então, o perfil de risco sempre tem que estar bastante consciente, o investidor sempre tem que estar bastante consciente sobre como ele está disposto a perder dinheiro. Ninguém quer perder, mas quanto ele encara aquela cota negativa ali. E também em relação ao prazo, né, de acumulação, se ele tem um perfil de longo prazo para aquele capital ou de curto prazo, isso também é bastante relevante. Mas, em geral, eu acho que a diversificação ganha, principalmente se o cliente puder também alocar uma parte do seu patrimônio em offshore, e aqui também dentro do país, em renda fixa, em bolsa, enfim, em câmbio, em diversas classes de ativos, exatamente porque está difícil de falar com bastante certeza qual é a classe de ativo que vai ser ganhadora, né? Qual o mercado vai performar melhor, porque a gente está diante da incerteza, é muito grande, como nós dois já falamos aqui. Então, acho que a diversificação continua super válida. Mesmo o Banco Central voltar a subir juros, aqueles 10%, 14% que a gente tinha, não vão voltar, e ainda bem, né? E tomara que não voltem mesmo. Então, acho que vale ter essa ciência sobre o mundo novo que a gente está vivendo. Acho que os juros baixos vieram para ficar. Então, ainda que eles saiam desses 2 para o nível mais próximo de 3, ainda é crucial que o investidor corra atrás de outras classes de ativo, que ele conheça mais produtos financeiros, né? Que ele busque orientação. Então, o canal de vocês é ótimo para isso. Inclusive, muita pessoa física que eu conheço que é fora do mercado já usa o canal
e o site como referência para se informar. E o controle de risco também continua válido, que foi uma ferramenta bastante usada esse ano, né, por conta de todas essas oscilações que a gente teve desde que a Covid estourou no mundo. Acho que vai continuar aí bastante importante a pessoa ter um controle de risco de acordo com o perfil dela também. Legal, educação financeira aí é a palavra-chave, né, para esse novo cenário aí que a gente está vendo de juros baixos no Brasil e a necessidade que sempre foi necessário diversificar, mas agora ainda mais, né, principalmente conhecendo onde é que as pessoas estão colocando o dinheiro. Bom, queria agradecer bastante aí a Patrícia Braga, né, estrategista da MAG Investimentos, e o Guilherme Atui, que é o economista-chefe da Gauss Capital. Muito obrigado pela participação de vocês na nossa live. Queria agradecer o pessoal que está assistindo, pedir perdão mais uma vez pelo probleminha técnico que eu tive no começo do vídeo, mas não se preocupem, o vídeo vai continuar na íntegra aqui no canal do Infomoney do YouTube. Se você gostou, deixa o seu joinha aí e se inscreva no canal do Infomoney para não perder nenhum outro vídeo que a gente for colocar no ar. Até a próxima. Obrigado, pessoal.